Nas rodas de amigos, nos telejornais, o papo é sempre o mesmo. A crise econômica, como sair dela? Ou então, que tal crescer com ela? É isso que a gente vai falar hoje para você aqui no nosso programa Evidência, junto com a Nara, ela que é presidente do grupo de mídia aqui de Santa Catarina e além disso também é proprietária, sócia proprietária de uma empresa de comunicação, da Run Comunicação. Nara, obrigada pela participação aqui no nosso programa. Aí a gente fala em crise e também ao mesmo tempo crescimento, são de certo duas coisas que não combinam muito, porém isso é possível. De que forma, Nara? Bom, é possível sim se crescer na crise. A gente tem aí um histórico de várias empresas que tiveram crescimento num momento como esse. A gente está um pouco mal acostumado, né? Os últimos anos foram muito bons e agora a gente está tendo que meio que se reinventar, né? E às vezes a primeira reação é às vezes cortar custos, né? E cortar custos principalmente dentro da propaganda. Mas isso faz com que as empresas percam o mercado, né? Nesse momento. E aí, se a gente estiver anunciando, se a gente estiver aparecendo para o consumidor com uma comunicação adequada, a gente ganha mercado. E aí se cresce na crise. Vamos entender o problema da raiz. Lógico, muito se fala disso, mas assim, as pessoas, elas não estão deixando de comprar por causa da crise. E aí, quando a gente fala disso, é mais aquela classe C que é a mais atingida. Elas continuam comprando, porém avaliando melhor as marcas. Isso. A classe C, ela foi a grande mola propulsora, né, do consumo dos últimos anos. Muitas marcas adequaram seus produtos, criaram linhas justamente para atender esse consumo. Agora, com a crise, com os itens básicos para a população em geral, acabou crescendo muito, né? A luz, a água, a inflação acaba aumentando os valores do supermercado e isso faz com que esta classe C, que já tem a sua renda comprometida, porque ela já comprou carro, ela já comprou casa nos últimos anos, um aumento de R$100 numa conta de luz para ela no mês faz diferença. Então, o que ela vai fazer? Ela vai readequar o seu consumo, trocar algumas marcas, tentar economizar nos itens básicos, mas ela ainda continua se dando ao luxo de fazer algumas coisas, porque ela experimentou o consumo nesses últimos anos. E tu retroceder no que tu já experimentou e que foi muito bom é difícil. Então, ela não deixa de consumir o produto em si, ela troca por marcas mais baratas. E é isso que está acontecendo nesse momento. E aí a marca que vem à mente vai ser aquela marca que vai estar anunciando, aquela marca que ela viu em algum meio de comunicação. Exatamente, é por isso que também a gente está vendo muitas ofertas sendo anunciadas, né? As marcas, elas estão querendo atender esse consumo, porque a gente está falando de 68% da população brasileira, classe C, D e E. É muita gente, significa um consumo muito grande, uma participação de mercado muito grande. Então, as marcas estão começando a se adequar para atender esse consumidor, sim. Eu sei que muitos empresários que estão nos acompanhando agora vão dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para nada nesse momento, estou até enxugando o meu quadro de funcionários, como é que eu ainda vou aproveitar o momento para fazer um investimento em publicidade? Mas ali é que é o grande diferencial, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Hoje, quem se preparou para a crise, ele está investindo. E outra, se o orçamento está enxuto, tem várias ações e aí entra a criatividade, né? De você buscar uma orientação para que você faça ações que sejam direcionadas para o teu público, que tenha um orçamento coerente, que caiba dentro do teu budget, né? E pensar em ações, às vezes com criatividade, às vezes uma sacada, para abordar o consumidor também dentro do cenário atual, né? É importante procurar orientação justamente para isso. E falando em números, a gente tem até alguns exemplos de empresas que cresceram em épocas de crises. O dono da Walmart tem uma frase que é utilizada por todo mundo na crise de 91, foi quando a Walmart explodiu no mundo
E ele falou assim, eu pensei na crise, mas eu resolvi que eu não iria participar dela. O que o Walmart fez naquele momento? E aí é legal a gente olhar o que foi feito nos anos anteriores, nas crises anteriores, porque essa não é a primeira que o Brasil passa e não é a primeira e nem a última. O que eles fizeram? Eles aumentaram, intensificaram os anúncios, alinharam a comunicação, né? Entraram com um slogan forte. E o que aconteceu nos Estados Unidos? No mês de outubro de 91, onde foi o ápice da crise, todo o varejo teve uma queda de 0,9%. Se tirar o Walmart desse período, a queda vai para 4,2%, para ver o quanto ele ganhou mercado e o quanto ele cresceu naquele período. Quer dizer, aí está um exemplo claro, porém de uma grande rede. Agora, se a gente for pensar assim, uma padaria, simplesmente dono de uma padaria, dono de uma loja de roupa, uma loja de produtos naturais, isso é possível algo muito menor, digamos assim, do que algo tão imenso que a gente citou, a rede Walmart? Sim, e é importante que tudo que se pensar para um cliente, ele esteja dentro do orçamento dele, né? E aí que vem, que eu falei antes já, que é a questão da criatividade. Tem uma série de ações que podem ser feitas e que o custo não é muito alto, mas que precisa ser feito por um profissional que tenha uma comunicação alinhada com o comportamento do consumidor. Isso é muito importante. E às vezes fazer por fazer não vai dar o mesmo resultado quando você tem um profissional olhando para isso, olhando para essa comunicação, pensando no visual disso e pensando na melhor estratégia para atender aquele consumidor. Então, quer dizer, a gente pode deixar o recado aqui, é possível crescer mesmo em crise? Com certeza. Não tenham medo de lançar produto, não tenham medo de lançar novas marcas. Importante que isso esteja alinhado com o comportamento do consumidor nesse momento, dentro do cenário, dentro do seu orçamento e procurando a ajuda de um profissional que possa te orientar a entender as melhores estratégias para esse lançamento. Nara, obrigada pela participação. E você, hein? Vai participar da crise? Decida não participar, decida crescer. Breve intervalo comercial, já já eu volto.